eu sou a Maria Alice. Ops. Começa daquele jeito. Oi, eu sou a Maria Alice e eu escrevo pro Lado M. Voltando com a nossa série em que a gente explica um pouquinho aqueles termos mais confusos dos debates da internet, dos movimentos sociais, hoje a gente vai falar de um que muita gente vai se identificar, mas talvez não soubesse que isso tem nome. Você já entrou em alguma discussão que você estava com muita certeza do que você estava falando e de repente no meio da discussão a pessoa foi começando a falar uma coisinha aqui, outra ali, de repente você começou a pensar, putz, será que o que eu tô falando é certo mesmo? Ai meu Deus, eu acho que é coisa da minha cabeça isso, acho que não tem nada a ver eu estar pensando isso, meu Deus, eu que tenho que pedir desculpa agora, porque meu Deus do céu. Ou então você tá numa discussão com alguém e você tá falando no mesmo tom de voz da pessoa, você em nenhum momento se exaltou, ou talvez você tenha se exaltado, mas no mesmo nível que a outra pessoa, e essa pessoa começa a te manipular para fazer você entender que você é a histérica da história, que, olha, vamos parar um pouquinho aqui, você tá muito nervosa, é melhor você se acalmar um pouquinho pra gente poder conversar um pouco melhor depois com você mais calma, tá? Enfim, essas situações em que a pessoa vai aos poucos manipulando você pra fazer você achar que no fim você é doida. E isso aí tem nome, é o nosso tema de hoje e chama gaslighting. Então, bem resumidinho, o gaslighting é esse joguinho de manipulação, toda essa coisa que a pessoa faz para você acreditar que você é doida, que você não é capaz de dar a sua própria opinião, porque você vai estar pensando algo que é só da sua cabeça, só você que pensa isso, e que você não pode confiar na sua intuição, afinal você pensa umas coisas que não tem nada a ver. Esse nome esquisito, gaslighting, na verdade vem de um filme antigo chamado Gaslight, em que um marido tentava convencer a esposa de que ela era doida e ele começava a acender e apagar as luzes da casa e ela falava, nossa, você viu isso? E ele, não, você tá doida. Enfim, é daí que vem. Mas essa expressão veio para dar nome para aquelas situações no dia a dia, tanto as menores quanto as mais graves, que a gente às vezes não percebe que alguém pode estar manipulando a gente para conseguir o que ela quer ou para fazer com que a opinião dela pareça muito melhor do que a sua. É muito normal a gente falar entre amigos e sei lá, falar, ai, fulana é doida também, né? Olha o que ela fala e tal. Isso não se enquadra tanto em gaslighting em si. Você falar a alguém, nossa, você é doida, isso não é diretamente gaslighting. Meu Deus, falou que é doida, é gaslighting. Não é isso. O gaslighting entra nessa questão mais profunda de você estar minando a autoconfiança de alguém para fazer ela acreditar que a opinião dela não é válida. E por pior que isso seja, o mais comum é a gente ver isso em relacionamentos abusivos. Então a gente vê muito cara que não deixa a menina sair com os amigos ou sair sozinha, porque isso vai ser um desrespeito enorme e tal. E aí quando entra na discussão, ele consegue manipular para fazer parecer que ele é o certo da situação, que ele tem todo o direito de falar você não vai sair com ninguém, só comigo, e que ela tá errada em pensar que ela pode ter liberdades e direitos. A mesma coisa vale para quando a menina tá incomodada com alguma coisa e ela traz pro namorado, fala, olha, eu não gostei do jeito que você agiu aqui, eu achei que você foi agressivo aqui, tal, e começa aquela coisa, não, isso é coisa da sua cabeça, eu não fiz isso, não, você tá exagerando, como é que você pode falar que eu fiz uma coisa dessas? Nossa, eu nunca fiz isso, você tem certeza que você tá bem? O mais comum nessas situações é o clássico virar e falar, você tá histérica, isso é coisa da sua cabeça, você está exagerando, eu não vou falar com você enquanto você estiver neurótica assim. E assim, isso para quem tá sofrendo gaslighting é muito difícil de perceber, até porque quando você tá sofrendo gaslighting, você não vai pensar, nossa, agora eu tô sendo muito manipulada. Porque a primeira coisa que vem na cabeça é, eu tô errada, eu sou doida, por que eu tô pensando isso? Ai meu Deus. Então não adianta entrar naquela também de, vamos policiar então e perceber todas as vezes que eu tô sendo manipulada. Não, é você começar a perceber no seu próprio discurso ou no dos coleguinhas, quando eles podem estar fazendo isso. Um bom exemplo, e esse é bem clássico, é quando o cara vira e fala, a minha ex-namorada é completamente doida. Esse é o primeiro momento para você colocar em prática essa desconstrução. Será que ela é doida mesmo? Ou será que ele só não gosta dela e ele quer fazer parecer que ela é doida para que todo mundo não goste dela junto com ele? Então, em suma, gaslighting, manipulação, para fazer você achar que você não é dona de si, para fazer você achar que você não pode falar a sua opinião e que você tem que ficar quietinha no seu canto. Então agora que a gente já entendeu o que é gaslighting, a gente está pronto para compreender esse termo quando aparecer em um debate ou em algum texto, podemos falar sobre o quanto esse termo é esquisito? Assim, é importante
importante a gente ter termos únicos, assim, ou um termo, ou de repente um joguinho de palavras que ajude a gente a entender isso sem precisar ficar explicando uma coisa atrás da outra, a manipulação emocional que alguém faz. Ele precisa ser uma coisa que é difícil de pronunciar e difícil de você falar no meio de uma sentença em português. E mais importante, ele precisa ser excludente para as pessoas que não falam inglês e que não tiveram acesso a esse tipo de vocabulário. É legal a gente ter esse tipo de glossário para entender e disseminar o que significam esses termos para os próximos debates, mas está na hora da gente começar a criar os nossos próprios termos também. Então a gente quer ouvir de vocês. O que vocês acham que pode ser um bom termo para a gente descrever gaslighting em português? Como a gente pode fazer esse ambiente mais abrangente? Quanto mais compreensível for esse termo em português, quanto mais fácil for de pronunciar, de explicar para as pessoas, mais fácil vai ser de atingir cada vez mais mulheres e empoderar. Então vamos começar aos poucos agora. O que você acha que a gente pode substituir gaslighting em português? Comenta aí embaixo, tanto no YouTube quanto no Facebook. A gente vai estar dando uma olhada e daqui a uns dias a gente vai ver os mais votados, os mais comentados e a gente vai propor isso no site para divulgar esse termo, que de repente pode ser uma coisa que até as pessoas já falam, mas nunca fizeram essa relação, ou até para divulgar um termo criativo que alguém tenha pensado e todo mundo fala, nossa, faz muito sentido. Então deixa a sua sugestão aí embaixo e a gente vai se falando. Então por enquanto é isso. Vou estar esperando as respostas de vocês. Tchau, tchau!